Meu nome é Robert, eu sou da turma 3 de LOP. Estou aqui mais uma vez para apresentar o nosso trabalho semestral para vocês. Dessa vez a gente já está com a fase 1 do nosso jogo já completa, né? Da primeira vez a gente precisou fazer nosso menu, depois precisou fazer nosso crédito. Dessa vez a gente já está com a fase 1 completa, né? Eu vou mostrando passo a passo da fase para vocês. Eu não vou falar tudo que eu falei de novo, porque tem muita coisa que eu já falei e é a mesma coisa, não muda, né, do primeiro para o segundo. Mas o que for de novo eu vou explicando e apresentando para vocês, né. Sistema ali de movimentação do personagem, troca de posições de algumas coisas, né. Então a gente vai trabalhando ao longo do código. Bom, para começar, aqui o jogo está funcionando normal, né. Eu já vou dar um spoiler de como está mais ou menos aqui a fase, né? Primeira coisa que eu vou apresentar são as variáveis que a gente utilizou. Daqui até aqui são variáveis novas, né? Eu posso até dar um enter aqui para não aparecer. Todas essas variáveis são variáveis novas. A maioria é só para posição de certas coisas, como aqui, por exemplo, x do botão de voltar, x do nome, essas coisas que eu vou explicar mais para frente, né? Não é muito complicado, mas vou apresentando para vocês. Variáveis de velocidade de y, gravidade e força de pulo, né? Variáveis globais para saber se está funcionando ou se não está funcionando. Tá tudo bem bonitinho, bem detalhado. Usei vetores, né? Acabei tendo que usar vetores para poder fazer o sistema de loading aqui, né? São várias imagens seguidas, vocês podem até verificar aqui, ó. Tem vários loadings repetidos aqui, ó. Loading 11, loading 12, 14, 3. Eu acabei utilizando para poder colocar essas várias imagens do loading e dar esse aspecto de carregamento, né? Do início de fase. Essas outras variáveis já são variáveis que tinham antes, posições que tinham antes, né? No vídeo anterior que eu já tinha postado. Vamos aqui para preload. Na preload vocês podem ver que também tem imagens novas, né? Como vocês podem ver, tem muita imagem no meu jogo. Eu utilizei aqui um sistema de repetição com for, né? Aqui eu criei uma variável i, que é um contador, né? Então, for da variável i é igual a 0. Enquanto a variável i for menor do que 14, i mais mais. Para aqueles que não sabem, i mais mais é a mesma coisa que i igual a i mais 1, certo? É a mesma coisa. Mas para deixar um pouco mais enxuto, né? Um pouco mais rápido de escrever, a gente coloca i mais mais. Eu coloquei esse valor aqui dentro do loading para não ter que escrever várias vezes aqui. Loading 1, loading 2, loading 3. Então eu coloquei aqui i dentro de loading e também aqui dentro da string para ele poder carregar a imagem de uma forma mais rápida, né, sem que eu tá escrevendo ela várias vezes. Justamente por conta do sistema de repetição. Então, como i é igual a 0, i sempre vai ser menor do que 14. E como i é sempre menor que 14, o valor de i vai sendo somado com mais 1 toda vez, até chegar em 15, que é maior, né? 15 é maior do que 14, então se aqui fosse 15 maior do que 14, não ia estar funcionando o código, né? Então, enquanto i for menor do que 14, o código vai estar repetindo várias vezes e sempre somando com mais 1. Eu coloquei aqui mais 1, né, nesse canto aqui, porque não existe loading 0. Se eu tirasse, ele ia começar a partir do 0, né? E não existe loading 0, ele deu até erro aqui. Aí eu precisei colocar mais 1 para que ele entendesse que o primeiro aqui é 1. Mas nesse caso aqui pode ser o 0. Só aqui dentro da string que não pode ser 0. É bem simples, né? Essas outras imagens, o sistema de imagens funciona da mesma forma. Define o nome da imagem, load imagem e colocar a imagem dentro da string, bem normal. Dentro da setup não tem nada, tem um frame rate, mas isso aqui é a mesma coisa que nada também. Frame rate serve para modificar o tempo de passe, né, de tela, como se fosse os FPS, é a mesma coisa que FPS, mas isso aqui já está no base, né, por natureza já veio 60 FPS, não precisa modificar nem explicar isso aqui, é a mesma coisa que nada. Dentro do Draw tem só as minhas telas, né, meu background que é azul e minhas telas. As telas são minhas funções, né, aqui são loading, 2, créditos. Essas são as minhas telas, então não tem nada de específico dentro da Draw.
Função tela inicial 1 é essas que vocês estão vendo aqui, né? Essa que vocês estão vendo, nuvens, sistema de posicionamento, né? X, Y, isso aí já tinha sido explicado também. Isso aqui é a posição de X e posição de Y, né? Que muda aqui quando eu aperto as setinhas, né? Vocês não conseguem ver, mas eles mudam quando eu aperto a setinha, né? Isso aí também já tinha explicado antes, uma necessidade de explicar de novo. Aqui também é o mesmo sistema. Aqui também é mouse position, né? Esses números que aparecem aqui, mouse position, já tinha explicado também. Nada demais. A maioria das telas, eles contêm esses elementos, então eles são bem grandes. As opções também contêm os mesmos elementos, né? Tudo isso aqui se repete dentro da opções. Quando eu clico aqui, você pode ver aqui ó, que continua na mesma posição. Aqui é o cano, moeda, tudo continua na mesma posição. Eu só fiz copiar, né? Dei um Ctrl C em tudo e colei na nova função para repetir. Adicionei algumas coisas, né? Como você pode ver aqui, ó, a descrição mínima aqui do jogo para a pessoa poder entender, né? Para se divertir, os créditos com a foto do professor e a minha foto, né? O botão de voltar que está dentro da mouse click, já eu vou mostrar como eu fiz todos os cliques para vocês, né? Bem básico, isso aqui não precisa muito mexer. Eu vou dar uma pulada na fase 1 porque é o que a gente vai mais trabalhar, né? Então, tanto a Function Mouse Click e a Key Pressed e a fase 1 eu não vou explicar agora, vou deixar para explicar depois. Vou pular logo aqui para Loading 1 e Loading 2. Bom, a Loading 1 mais uma vez é a mesma coisa, isso aqui repete tudo, não muda nada. A diferença é que ele tem esse sistemazinho aqui, ó, que é novo, isso aqui não existia antes. Aqui a gente definiu a nossa imagem como aquele contador lá inicial, né? Aquele vetor lá inicial. Esse conte aqui é porque eu já estava utilizando o i lá em cima, então eu não queria usar o i de novo, eu queria deixar separado, então eu coloquei conte, mas poderia ser o i, é um contador da mesma forma. Para fazer esse contador funcionar, eu utilizei aqui o mesmo sistema lá de cima, né? Contador igual contador mais 1, ou se você preferir, é só colocar contador mais. É a mesma coisa, ele vai funcionar da mesma forma o código. Se contador maior que 13, contador igual a 0. Ou seja, quando ele chegar igual a 13, ele volta para 0 automaticamente. Ou seja, se contador for igual a 14, aí o próximo número vai ser 0. Então ele nunca vai passar desse valor que eu defini aqui, não, 13. Bem simples também, é só para fazer com que a imagem carregue várias vezes dentro desse tempo aqui que eu coloquei, né? Esse texto aqui em cima, esse temporizador aqui, é essa parte aqui de baixo. Text size é o tamanho do texto, texto e time é o tempo, né? 200 é a posição dele, que está aqui no meio. Frame count é para contar a quantidade de frames que está passando por segundo, né? Eu defini que se o frame count, isso aqui é um símbolo de divisão, né? Se a porcentagem, o restante do frame count dividido por 0 for igual a 0, né? Dividido por 60, perdão. Se o restante de frame count dividido por 60 for igual a 0 e o tempo for menor que 5, o tempo vai ser somado com mais um, timer mais, né? E dentro disso aqui eu defini que se o timer for maior do que 2, a fase 1 vai começar. A tela 1 é carregada. Por isso que está aqui fase 1, né? Se tempo for maior do que 2, a fase 1 é carregada. E o loading 2, né, aqui embaixo é a mesma coisa. A diferença é que o loading 1 é para quando eu clico em começar e o loading 2 é para quando eu clico em opções, né? Se eu clicar em opções aqui ele carrega também. O loading 2, a mesma coisa. A função créditos eu já tinha explicado antes, né? Essa parte aqui de baixo de onde está a minha foto, nada demais, aqui bem simples. Mas vamos para onde importa, né? Que é a fase 1. Começando aqui a fase 1, vocês podem ver que o sistema lembra bastante o do Mario, né? A fase de canos, os desenhos são bem parecidos com o Mario. Eu fiz esses desenhos utilizando o programa LibreSprite, que é um programa que você pode desenhar pixel a pixel como você quer. Eu olhava a imagem do jogo e ia copiando com base no estilo que eu queria. A maioria tá bem parecida, mas tem certas coisas que tá diferente. Esse cano amarelo aqui não existia. Algumas coisas também, como o personagem que eu mostro já, também não existia e fui eu que criei. O sistema aqui de botão também fui eu que desenhei. Então, como eu falei anteriormente, o jogo está muito desenhado, né? A maioria das coisas fui eu que desenhei. Clicando com a setinha pro lado direito, vocês podem ver que o personagem está andando, tanto pro lado direito quanto pro lado esquerdo.
Tá funcionando normal aqui o sistema. Quando eu tiro o dedo, ele para, e quando eu clico, ele anda. O sistema de pulo, mais uma vez, também está funcionando bonitinho, né? Eu vou explicar já já como eu fiz esse sistema de pulo dentro da fase 1. Fiz um sistema de teletransporte de um cano para outro, né? Então, quando você entra aqui, ele dá um TP pro cano. Fiz um sistema de colisão na parte de baixo, para que ele não, em hipótese alguma, passe, né, pro cano de cima ou dê um TP para cima desnecessário. Fiz o sistema de colisão aqui da parte de cima dos blocos, e o sistema de colisão da lateral, impedindo que ele pule também por lados do bloco, né? Fiz todo o sistema. Aqui tem uma setinha, né? Essa setinha é para indicar que o jogador deve vir para nesse lado de cá. E esse lado de cá ele vai dar um TP aqui pro outro lado. E ele mais uma vez entrando no cano, ele aparece aqui dentro. E aqui dentro o objetivo dele é pegar a moeda, né? Tanto que está escrito aqui na tela, né? Pegue a moeda. Quando ele pega a moeda, aparece a mensagem: você ganhou, parabéns. Clique aqui para voltar. Clicando aqui, o jogo volta automaticamente, né? Então vamos lá explicar como funciona isso aqui. Vamos abrir a fase 1. Essa parte aqui é tudo desenho, tudo normal. Mas vamos supor que realmente importa, que é essa parte aqui da movimentação do personagem. Aqui na parte do personagem eu defini uma velocidade para quando ele pulasse, que é a velocidade Y, que está lá em cima nas variáveis, né? Você pode ver aqui, ó, a velocidade Y está igual a 2. E para fazer com que o pulo tivesse uma gravidade, não apenas só ele desse TP e depois caísse, né? Eu fiz com que essa velocidade Y fosse igual ao valor da gravidade. Lembrando que isso aqui são variáveis que dependem do nome. Você pode colocar outros nomes aqui, é só uma questão de valores mesmo que vai mudar. E eu coloquei que o Y do personagem é igual ao Y do personagem mais a velocidade Y. Ou seja, quando eu clicar para cima, em vez dele dar um TP para cima, ele vai gradativamente subir e depois gradativamente descer depois de chegar no ponto máximo. E foi assim que eu fiz o sistema de gravidade, né? Você pode ver aqui que eu defini aqui a velocidade de Y, gravidade e força de pulo, que também já eu vou explicar para vocês como funciona. E aqui o Y do personagem. O Y do personagem é a posição na vertical do personagem, né? Vamos voltar lá para baixo. Aqui. Se, aqui é uma condição, né? Se y do personagem for maior ou igual a 300, aqui eu coloquei um destaque dizendo que permite que não caia, o personagem não caia infinitamente. O próximo valor de y vai ser igual a 330. Como funciona isso? Se a posição y do personagem, que é essa daqui, aqui bem na pontinha, bem aqui em cima, for igual a 330, o próximo valor de y do personagem também é 330. Ou seja, ele vai ficar sempre repetindo esse valor infinitamente, dando a impressão que o personagem está aqui parado. Mesmo eu pulando, ele não permite que eu caia, porque quando ele chega no 330, ele para, ele dá essa impressão, né? Mas não, ele só está sendo desenhado várias vezes no mesmo canto. E a velocidade de y é igual a zero, né? Esse chão tree aqui eu coloquei para o seguinte modo: o personagem ele só consegue pular se o chão tiver ativado, a variável global do chão tiver ativada. Se ela tiver falsa, ele simplesmente não consegue pular. Ele tem que identificar que onde ele está agora é chão para poder pular, né? Você pode ver que eu utilizei em todo tipo de coisa que eu fiz aqui. Eu coloquei que chão estava igual a true, né? Antes eu tinha definido que ela estava igual a falso para ter certeza que só ia funcionar quando eu quisesse, certo? Isso aqui é bem simples, né? Que permite que o personagem não caia infinitamente nessa parte aqui do jogo, onde o Y do personagem é igual a 330. O sistema de fazer todos os outros é bem parecido. Se você quer fazer com que ele fique aqui, você vai fazer da mesma forma, só adicionando novos valores. Mesma forma aqui, 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 em todos os cantos. Para fazer o TP, né, eu utilizei aqui que se x fosse maior que 335, ou seja, mais ou menos aqui nessa posição, né, logo de início do cano, e y do personagem fosse maior que 310, ou seja, ele teria que estar abaixo do valor de 310, que é mais ou menos aqui, né, mais ou menos aqui um pouquinho mais para baixo. O próximo valor de x, né, seria aqui, que é 33. E o próximo valor de y do personagem, que é a posição vertical do personagem, seria aqui nessa plataforma verde. Porém, o que estava acontecendo é que se eu fizer só esse TP, né,
ele cai de volta para cá, porque não existe uma barreira aqui impedindo que ele caia. Então eu utilizei o mesmo sistema aqui, né? Repetindo esse sistema, adicionando novos valores para que ele não caísse quando ele estivesse nesse canto. Mas uma vez eu coloquei aqui o chão é verdadeiro e que ele pode pular quando estiver nesse canto, nessa posição aqui, né? Aqui dentro ou quando estiver aqui. E para voltar pelo canto, se x for menor que 32, ou seja, aqui dentro ainda, e y do personagem for menor que 235, que é mais ou menos aqui, e maior que 220, né, o y do personagem é essa parte aqui de cima, o novo valor dele de x ia ser 335 e o novo valor de y ia ser 330, né? Então ele está funcionando bem direitinho aqui, né? O sistema de ir e voltar. A colisão aqui com a plataforma verde é essa daqui, né? Se x maior que zero, x agora é maior que zero, né? Essa parte aqui ela tá acima de zero, menor que 128. 128 é bem aqui na pontinha, né? Fiz aqui com que ele caísse um pouquinho antes, para poder dar a impressão que ele não tava passando direto, né? Então você pode ver que ele tá caindo bem bonitinho, não tá caindo bruscamente nem nada. Y do personagem maior que 270 e menor que 290, também nessas posições aqui, né? Porque antes eu tinha definido que se ele fosse menor que o valor de y, só menor que o valor de y, ele ia pegar desse canto até aqui o final. E isso ele ficava todo quadrado e ele não conseguia pular. Ele só conseguia pular aqui. Quando eu saía para os outros cantos ele não pulava. Então eu tive que definir que a posição dele pular só ia ser aqui nesse canto. E aqui os outros cantos ele funcionaria de outra forma, né? Mais uma vez eu utilizei o mesmo sistema, né? Y de personagem, velocidade de Y e chão verdadeiros, permitindo que ele pudesse pular dentro da plataforma, né? Ele pula bonitinho quantas vezes quiser, só apertando. Colisão com a primeira, segunda e terceira plataforma de blocos é a mesma coisa. Definir posição de X, posição de Y para que o personagem ficasse em cima do bloco e desse a impressão de que ele não está caindo, né? Ele está sendo desenhado várias vezes, dando a impressão que ele está paradinho em cima dos blocos. Sempre permitindo que a variável chão tivesse ligada para que ele pudesse pular, né? O personagem pudesse pular. Colisão com a quinta e quarta plataforma também da mesma forma, nada de diferente. A única diferença que existe na quarta e na quinta para as outras três é que existem as variáveis de lado também, né? Que já eu vou explicar. Aqui para o personagem poder dar um TP aqui, né? Desse lado aqui para esse outro lado aqui, sem ser brusco, né? Eu fiz com que os valores de x e y também mudassem, né? Quando o personagem está aqui e eu passo aqui para esse lado de cá de dentro, o personagem automaticamente aparece aqui, né? Então vamos lá. Ele apareceu aqui, da mesma forma se eu voltar, ele aparece aqui, né? Tá bonitinho aqui o sistema de TP. Eu fiz também da mesma forma, definindo variável se x passar do valor de 150 e x é menor do que o valor de 290. Não, perdão, aqui é com a colisão de plataformas, eu tô lendo errado aqui, ó. TP de um lado para o outro. Se x for maior que 420, 420 é mais ou menos aqui nessa posição, né? Aqui onde o mouse está. Ou seja, se x for maior que 420, o próximo valor de x vai ser aqui fora, né? Menos 10, mais ou menos. Então, eu defini para que quando ele passasse daqui, ele voltasse para essa posição onde a gente não vê e saísse no outro lado da tela, né? Aqui, quando eu estivesse andando. E o y do personagem continuaria a mesma coisa, né? O y do personagem continuaria no 120 aqui. 128. Você pode ver que tá bem acima da último pixelzinho do personagem, é a posição de 128. Mesma forma eu utilizei para que ele voltasse para cá e saísse nesse lado, mesma coisa. O TP do cano amarelo funciona também da mesma forma que o cano verde, só que diferentemente do cano verde, quando eu entro no cano amarelo, não consigo voltar. Se eu pular aqui, ele não volta, né? Eu defini para que ele não voltasse porque o jogo objetivamente já acabaria quando eu pegasse a moeda, né? Então, para que ele não volte, não tem a necessidade de ele voltar, então não precisa que ele volte. Eu defini as mesmas coisas, né? Variável de x, variável de y, nova posição de x, nova posição de y. Defini a posição de y aqui um pouquinho maior, menor do que o normal, para que ele ficasse com essa impressão que ele está caindo dentro
dentro do cano, né? Aqui está a colisão por baixo da quarta plataforma e a colisão por baixo da quinta plataforma. Deixa eu abrir aqui um pouquinho mais. A colisão por baixo é justamente para que quando eu pulasse aqui, o personagem não ultrapassasse do canto que eu defini, né? Ele ia ficar paradinho aqui, bonitinho. Deixa eu puxar só um pouquinho aqui pro lado para poder ficar melhor de vocês verem. Pronto. O personagem bate e dá essa impressão de cair. Eu utilizei o mesmo sistema que eu utilizei para fazer todas as outras colisões. A diferença é que eu tive que colocar para o personagem parar nessa posição e ir gradativamente aumentando os valores dele para que desse essa impressão que ele está caindo depois de bater, né? Não a impressão que ele subiu, parou e depois desceu. Ele poderia bugar por conta sei lá, ele poderia dar um TP automático aqui porque chegou nas posições da TP ou alguma coisa do tipo. Então eu defini bem bonito para que ele não passasse, né? Mesma coisa com velocidade Y e Y do personagem, permitindo que ele não caia infinitamente e também que ele continue aqui em cima da plataforma, né? Colisão lateral da plataforma 4, colisão da lateral da plataforma 5 e as colisões laterais de dentro da plataforma 5, né? Aqui eu fiz o mesmo esquema, não muda nada. Defini para que quando ele batesse, né, nessa posição de X e dentro da posição de Y, a nova posição de X dele fosse a mesma que ele bateu. Ou seja, ele só ia cair porque não existe nada impedindo que ele fique parado, né? Então, não tem chão embaixo, o chão não seria ativado, seria igual falso, não teria como ele pular. E o valor de Y não definia, ou seja, o último valor de Y que ele vai pegar é onde ele tocar primeiro. Então, ele sempre vai estar caindo nesse esquemazinho, né? Pode ver aqui, ó. Eu bato e ele cai. Ele nunca passa, bato e ele cai. Mesma coisa com a parte de dentro, né? Eu posso clicar várias vezes, segurar, ele não vai. Mesma coisa com esse lado de cá, ele não vai também, né? Aqui é as condições para clique, né? Melhor dizendo, para as setinhas, né? Left arrow é a setinha esquerda e right arrow é a setinha direita. Isso aqui eu também já tinha explicado antes. Esse x menos igual velocidade, a velocidade que eu defini antes, aqui está sendo subtraída do valor de x, ou seja, o personagem está indo para trás. E aqui está sendo somada e o personagem está indo para frente. Lembrando que aqui é 0 e aqui é 400. Quando você vai somando, o valor de x vai mudando. E quando você vai subtraindo, o valor de x também vai subtraindo de forma gradiente, né? Essa imagem do personagem foi uma variável que eu defini para fazer com que o personagem mudasse a posição dele olhar, dependendo do canto que eu estivesse clicando, né? Quando eu clico para ir para a esquerda, aí eu defini com que a imagem do personagem fosse igual à imagem 8. Se a gente voltar lá dentro da preload, a gente vê que a imagem 8 é a imagem do personagem normal. Que eu acho que é essa. Vocês podem ver aqui que tem um lado direito também, é a mesma coisa. Mas isso aí é só procurar outro personagem. Não achei, mas ele deve estar aqui por dentro, né? Funcionando normal. Aqui, ó. Personagem pro lado esquerdo e personagem pro lado direito. E o personagem pro lado direito colorido e o lado esquerdo também colorido, né? Isso aí é bem simplesinho de utilizar. E tá aqui, ó. Imagem 24, imagem 25 pros coloridos. Imagem 8 pro personagem normal. E pro lado direito do personagem tá aqui na imagem 17. Voltando lá pro código, né? Então eu fiz para que quando eu clicasse na seta esquerda ou na seta direita, a imagem do personagem mudasse. A colisão da moeda, mesma forma, muito simples. Fez que quando ele estivesse dentro do X e dentro do Y da moeda, aparecesse tudo aquilo que eu vou explicar já já, como eu fiz para ele aparecer. Defini para que a imagem do personagem mudasse também, né? Como eu disse, aqui é a parte colorida do personagem. Quando ele entrasse dentro da moeda, o novo valor da imagem do personagem fosse as imagens coloridas. Da mesma forma, quando eu clicasse na esquerda, fosse para o lado esquerdo e para o lado direito quando eu clicasse no lado direito, né? Bem simples. Tá aqui a imagem do personagem, né? Imagem do personagem, X, Y do personagem.
E aqui os tamanhos do personagem. Isso aqui é o Y, isso aqui é o X do personagem. Isso aqui é texto, imagens que já tinha antes, né? Do cano, da moeda, dos blocozinhos. Mesmo sistema de definir aqui tamanho X, posição X, posição Y, tamanho X e tamanho Y, né? Das imagens. Nada demais, bem simples. Isso aqui é um sistema novo que eu coloquei, que é aquela parte final. A parte final do... Quando eu pego a moeda, né? Eu posso até escrever aqui embaixo para deixar bonitinho, né? Eu sempre gosto de escrever. Parte... Melhor comentar, né? Senão aí dá problema. Parte final do jogo. Pronto. Aqui é da fase. Da fase do jogo. Pronto. Aqui é o sistema de colisão. Eu fiz que quando... Aqui é o mesmo da moeda, né? Quando o personagem pegasse a moeda, vamos chamar de pegar a moeda, quando ele colidisse com a moeda, tudo isso aqui dentro ia acontecer. O que é essas coisas aqui dentro? Esse X da folha é justamente essa folha aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês. Esse quadradinho aqui, onde eu fiz a escrita do parabéns, você ganhou, onde eu coloquei de volta a setinha para a pessoa poder voltar, né? E por que eu botei X da folha, né? O X da folha atualmente é mais... Você não percebe, ele está fora, não está sendo desenhado dentro do quadradinho do 400 por 400. E o X da folha, quando ele estiver aqui dentro, ele vai virar um novo valor. O novo valor dele é que ele vai poder aparecer, ele vai estar aqui em menos alguma coisa até essa posição de cá. Então foi assim que eu utilizei para fazer com que ela mudasse dependendo de onde eu tivesse, né? Se eu não tiver aqui, o X da folha não está aqui. Se eu tiver aqui, o X da folha vem para esse canto de cá. Como eu fiz para ele fazer com que ele não tivesse aqui, foi usando o else. Todos os outros também funcionam da mesma forma, menos o botão de voltar, que ele aparece aqui antes, né, na tela. Ele não estava fora, então eu preferi deixar comentadas as posições dele voltar antes, né? Então tá bem bonitinho aí. Os dois funcionam. Se eu clicar em voltar, ele volta no mesmo. E se eu clicar aqui também, ele volta da mesma forma, não muda nada. Aqui está um textozinho, tamanho de texto, justamente aqui o que eu escrevi. Da mesma forma que eu fiz o valor de X da folha mudar, eu também fiz o do X do nome e o do X de voltar. Defini variáveis para que quando ele estivesse dentro da colisão, eles viessem para essa posição aqui no meio. E se não tiver dentro da posição, né, else, as posições novas voltam para as originais. As posições voltam para as originais. E o X de voltar também volta para aqui onde ele estava antes, né? Bem básico, bem normal, bem fácil, tranquilo. Botão de voltar aqui, como vocês podem ver, né? X de voltar, Y de voltar. Valores de X e Y, né? Bem tranquilo. A gente finalizou a parte do esquema de como fazer o personagem se mover, né? Todo o sistema de colisão, a maioria das coisas eu só copiava, dava um Ctrl+C, um Ctrl+V e voltava a mexer exatamente nas posições, né? Não é muito difícil, é um pouco cansativo, é uma coisa que eu tive que bater na tecla várias vezes para poder encaixar na mente, tive que pesquisar, tive que ir atrás de professor, mas funcionou, eu estou muito grato, né? É gratificante, na verdade, ter o sistema do jogo todo bonitinho, o personagem se movendo, pulando, animação, tudo legalzinho, né? Tá funcionando de forma bem legalzinha, bem normal. Vamos para mouse clicker. De mouse clicker eu só adicionei um negócio novo, que foi o de voltar, né? Botão de voltar depois de ganhar. O resto isso aí já tinha antes, nada de novo. O botão de voltar funciona como? Quando eu clicar nas posições de X e Y e essa posição estiver dentro, né? Provavelmente ela vai estar dentro da imagem lá do voltar. A tela volta para ser 0, ou seja, ela volta a ser essa tela daqui. E todos os outros valores de desenho, né, que eu tinha feito antes, né, o X da folha, o X do nome, passam a ser uma coisa que a gente não consegue ver. 1000 é muito longo, é mais ou menos aqui nessa posição, né, 1000. Mas eu poderia ter modificado esse valor, mas é um valor mais fácil, né, só para entender que ele não está aparecendo na tela, então pode colocar esses valores aí, para que ele não, quando a gente volte pro jogo, ele não esteja mais lá, né, então é importante. Se eu definir, por exemplo, que o X da folha é igual a menos 100 como era o original, quando a gente clicar em voltar depois de ganhar, ele vai continuar lá, o X da folha, né? Ele não vai sumir. Então,
Vamos completar aqui rapidamente a fase, né? Vamos clicar para voltar. E quando eu começar de novo, era para ele ter voltado, mas ele não voltou. Então tá funcionando legalzinho o código, entendeu? Bem simples. Vamos aqui para Keypressed. A Keypressed também não tem muita coisa nova. A única coisa nova que tem é esse do pulo do personagem, né? Como eu disse. Como que eu consegui definir o pulo do personagem? Quando eu clicasse setinha para cima, a velocidade y fosse igual à força de pulo. Aí sim entrou aquela variável que a gente definiu lá em cima, força de pulo, menos 15. Aquele menos 15 serve justamente para que o personagem volte para a posição anterior. Se eu clicasse para ir para cima, ele ia para cima e ia ficar lá na posição de Y. Ele não ia cair. Mas como a força de pulo está ativada, ele volta para a posição anterior. E sempre falando que o chão é verdadeiro, né? Para ele poder pular. É isso. O código acabou. Isso aqui eu já tinha explicado antes. Ele está dando quase 700 linhas. Ele está bem extensozinho, né? Mas eu acredito que eu não vou trabalhar mais nele por um tempo. Eu vou deixar ele parado. Acho que eu vou focar em completar outros jogos. Talvez eu volte para fazer uma fase 2, uma fase 3, adicionar mais algumas coisas, alguns sistemas de colisão, melhorar. Mas pelo menos tá aí, né? O personagem tá movendo, tá andando, existe o ganhar, né? Você ganhou, parabéns. Quando você clica em começar, recomeça tudo de novo, né? E tá bem legalzinho o jogo. Eu desenhei tudo lá pelo programa, como disse, LibreSprite. É isso, 659 linhas. Muito feliz por estar aí, né? 718 linhas, que é isso, ele vai mais longe. É mesmo. 717 linhas, na verdade, não é. Porque quando eu fechei aqui, ó, apareceu que era 659, mas não. 700, mais de 700 linhas de código. Aqui tá todas as imagens, né? Vocês podem verificar aqui. Retângulo da base, Godin, imagem do professor, base, cones, né? Que eu desenhei, personagem, bloco para cima, o nome do jogo, né? Fiz pelo Tex Studio. Moeda, montanha, retângulo base, nuvens, a setinha, né? Essa setinha lá de dentro. É isso. Espero que tenham gostado. Tá bem legalzinho o código.